Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre gestão de pessoas. Uma empresa é feita de pessoas, e elas que vão garantir o sucesso ou a falta dele em seus negócios, pois de nada adianta você ter todo o dinheiro do mundo para aplicar em um produto ou serviço, se não há investimento suficiente nos talentos que irão lhe ajudar a alcançar o patamar que você tanto deseja. Basta desenvolver um equilíbrio entre as ideias e o modo para executá-la. Trata-se, portanto, a gestão de pessoas um conjunto de práticas voltadas para maximizar o potencial dos comportamentos humanos. Para que isso seja atingido, são aplicadas metodologias especificamente objetivadas a desenvolver o capital humano da sua empresa. Fazer a gestão de pessoas é uma garantia de que todas as necessidades dos colaboradores serão atendidas e de que eles estarão dentro dos cargos e funções que têm capacidade para exercer. Se você não conseguir ter esse controle, provavelmente terá problemas em gerir seu time, o que pode gerar conflitos internos, alta rotatividade de pessoas e, consequentemente, a baixa lucratividade e cancelamento de contratos da corporação. O indivíduo de algumas gerações, onde podemos afirmar que há grande diferença de comportamento pessoal e também demonstrar estes comportamentos e comprometimento desses indivíduos. Nas empresas, entre os anos de 40 e 60, classificados como baby boomer, sofreram fortes pressões de um sistema de trabalho imposto por ideais de quanto mais horas trabalhada, melhor a produtividade. Mesmo sem compensações, a partir de 1970, foi inserida diferente e importante formas de produção com grandes pressões competitivas, até atingir a geração X dos anos 1968 a 1979, onde os indivíduos, desconfiados quanto à relação com seus gerentes nas empresas, mas com grandes diferenças da geração Baby Boomer. Eles tiveram maiores iniciativas comportamentais em empreender, adaptando um estilo de administrar o trabalho de forma flexível. E o não compartilhar suas ideias, somente demonstrar resultados em reuniões nas empresas. Esse comportamento teve a participação próxima da geração Y, que começa a valorizar a qualidade de vida. Geração Y, dos anos 1980 a 1991. São mais resistentes ao não cumprimento da hierarquia da empresa, mas possuem ótimas habilidades com as novas tecnologias e adepto ao trabalho virtual, com mais flexibilidade. Geração Z, da década de 90, tem característica extrema rapidez em adquirir informações, pois são considerados nativos digitais, muito criativo e em se manterem conectado e executar várias tarefas ao mesmo tempo. As organizações contemporâneas são impactadas por diversas variações do ambiente externo. Exige um grande esforço para que as organizações se mantenham no mercado. Lucratividade e produtividade. De acordo com o raciocínio definidos, até agora, elaborado uma análise qualitativa, apontado neste artigo, com o propósito de demonstrar possibilidade nas relações entre a assimilação, de se desenvolver as competência das carreiras inteligentes, assim, com isso, aproveitar as novas técnicas para o crescimento da organização. E na maior porcentagem das organizações deixou a desejar o interesse no fortalecimento do processo das técnicas por não valorizar o capital humano. Mas, recentemente, na geração Y, com a transição a Z, não muito estudada,
Mais importante no processo crescente é inovação e tecnologia, apontando infinitas possibilidades para próximas gerações, como a Alfa, dominadora das inovações, tecnologia da informação, utilizando processos mecânicos, elétrico, eletrônico e utilizando a ciência de forma geral através da internet e intranet. Conforme o raciocínio de Schiavanato, afirma que as organizações que incentivam a comunicação aberta em todos os setores promovem a satisfação no trabalho e a eficiência da cadeia produtiva. Joseph M. Juran é considerado o pai da qualidade, abordando em seus conceitos a importância da motivação e a participação dos empregados no processo que envolve a qualidade, estabelecendo dentro dos seus princípios as pessoas como sendo primordiais no desenvolvimento e desempenho na produção dos produtos e serviços prestados aos clientes. Sabendo que toda essa transformação entre as revoluções industriais que passamos é de suma importância, é que dependeu muito do crescimento do conhecimento dos trabalhadores e de outros lados. As empresas investindo nas tecnologias deram um salto grandioso para o crescimento do país, mas também podemos afirmar a realidade na maior parte das organizações. Ainda utilizam as tecnologias melhoram o setor produtivo e ainda não valorizam o seu capital humano. De certa forma, continuam aplicando o mesmo processo de entendimento e valorização dos funcionários, do mesmo formato que há décadas passadas. Importante salientar que muitas empresas nacionais vêm acompanhando a evolução e inovação com que as multinacionais se utilizam, valorizando o meio produtivo, o capital humano e o meio que vive, a natureza, e assim o retorno financeiro é maior. Comprometimento dentro do trabalho é se esforçar para sempre honrar os seus compromissos. A responsabilidade é inseparável do comprometimento e, portanto, uma pessoa que se mostra irresponsável dificilmente será comprometida com seus afazeres. Existem 3 níveis de comprometimento: o afetivo, normativo e o instrumental. O afetivo é aquele que o colaborador veste a camisa da empresa, defende sua empresa com unhas e dentes. O normativo, a pessoa executa seu trabalho desde que se sinta obrigada. Se ninguém pedir, ela não realiza o trabalho, mas se pedir, ela realiza o trabalho direito. O instrumental, pessoas de palavra que está sempre relacionada a fazer o uso de alguma coisa como instrumento de suas conveniências. Quando a pessoa está frustrada, ela faz as coisas desde que veja alguma vantagem. Se você está assim se sentindo, assim é importante repensar os seus dias no trabalho. Para verificar se a pessoa está comprometida ou afetivamente comprometida, tire uma vantagem dela por um tempo. Se ela continuar a se movimentar ou se movimentando, é engajamento. E se ela parar, é apenas instrumental. No caso de comprometimento instrumental, é importante conversar com as pessoas nesse nível de engajamento para determinar as causas. Assim, devemos agir com amor nas nossas empresas,
vestir a camisa e ter determinação em tudo o que fizemos. Geração Baby Boomers, Geração X, Geração Y e Z. O que impactou nas gerações? A flexibilização do trabalho, de acordo com Laranjeiras, em 2002, a partir dos anos 1970, foram inseridas diferentes e importantes formas de produção fordista, com grandes pressões competitivas, estimulando por novas formas de organização do trabalho, intensificando os processos de inovação tecnológica a nível global. Segundo Harvey, em 1996, afirma que o núcleo essencial do Fordismo seguiu firme até meados de 1973. Apurado em uma produção em massa, o padrão de vida de uma população trabalhadora de países capitalistas centrais mantém em estável tanto quanto os lucros das empresas. Vale mencionar que depois da grande recessão de 1973, originou-se um processo de mudança no interior do processo de acumulação do capital. Este processo está na contramão com muita força ao processo do Fordismo. Segundo as palavras de Antunes, em 2002, no início dos anos 1970, o capitalismo, além da crise paralelamente, iniciou-se uma mudança do modo do idealismo interno, sendo econômico, social, político e ideológico dos valores da classe trabalhadora. Conforme o autor, o formato de trabalho ganhou uma enorme valorização tecnológica com a robótica e a microeletrônica, que invadiram as organizações, assim colaborando com o desenvolvimento das relações de trabalho e valorização do capital, com novas técnicas de trabalho, melhorando o processo de produção em série, deu-se espaço para a flexibilização por uma produtividade de melhor qualidade e abertura a estudar a lógica do mercado. Esta flexibilização deu espaço a outras formas tecnológicas como a do toyotismo, que revolucionou a técnica de produção na indústria japonesa. De acordo com Bianchetti, 2001, nos processos de trabalho impostos pelos toyotistas e fordistas, a comunicação entre colaboradores não era aceitável. Mas nas últimas 4 ou 5 décadas, é essencial a troca de informações entre os colaboradores e são incentivados a valorizar e contribuir com o trabalho coletivo. Bom, vamos falar sobre as gerações em separados. Quais são os seus comportamentos e o que eles puderam nos trazer até hoje como é na indústria. Baby Boomers, 1946 a 1967. Esta geração surgiu com um comportamento definido a se manter e finalizar suas obrigações pessoais e principalmente as obrigações profissionais. São indicados como leais às organizações, primam pela educação e criação de seus filhos e casamentos. Também são mais cooperativos e participativos no trabalho. Geração X, 1968 a 1979. Para esta geração, podemos considerar uma variação importante no comportamento. Eles acreditam menos e não compartilham com as organizações. Assim, há uma maior predisposição em valorizar a si próprio e se relacionam com seus superiores informalmente. Geração Y, de 1980 a 1991. Essa geração se mostra capacitada a ser empreendedores,
capaz em se desenvolver por sua autoestima e são adeptos aos trabalhos com horários flexíveis, a serem independentes e valorizam a qualidade de vida. Também gostam de trabalhar só e reúne-se para solucionar problemas ou participar de reuniões para planejar novos objetivos. Geração Z. Esta geração da década de 90 tem como característica extrema rapidez em conseguir informações e se irrita com mais facilidade que as outras gerações, quando as informações não chegam com a mesma velocidade. Eles dominam os aparelhos digitais, a informação da internet, e é considerado uma geração de críticos altamente criativos e que tendem a se manter conectados a solucionar multitarefa ao mesmo tempo. Agradecimentos. A ETEC Jacinto Ferreira de Sá, de Ourinho, São Paulo, pela oportunidade de nós, alunos da Descentralizada de Ibirarema, São Paulo, do curso de Administração, em participar deste projeto social incentivador do estudo EAD, ao compartilhamento dos conhecimentos e todo o apoio em nos profissionalizar. Agradecemos também aos docentes Daniele Gomes dos Santos, Humberto Luiz Capelozzi, Reinor Pires de Moraes Júnior, ao apoio dos convidados Maria Alessandra Dubovski Nascimento, Gilmar Polônio Filho, e aos desenvolvedores de programas para computador, diretores da empresa Empreenda Salto Grande, São Paulo. E em especial aos alunos que se inscreveram para esse curso. Parabéns a todos!